As crianças que estiverem descerão com a nossa irmã Nilceia. A mensagem de agora à noite, ela tem seu princípio encaminhado através da mensagem que foi pregada pela manhã. Então, quem esteve pela manhã vai se lembrar, e quem está aqui agora, vou ajudá-lo. Hoje pela manhã eu perguntei à igreja, nós pensamos juntos sobre o que significa, ou o que é o essencial para a vida da igreja. O que é essencial? A igreja, ela vive muitas vezes em cima de busca, vive atrás de coisas, de ações, de atividades que nem sempre caracteriza aquilo que é essencial, né? Então, faz coisas importantes, coisas boas na área da socialização, na área da ação social, faz coisas importantes na área de comunhão, de confraternização, né? Inclusive, pontuei pela manhã que dentre as características do crente que tem a ver com o fruto do Espírito, né, nós temos deixado de fazer coisas importantes, como a hospitalidade, né? Nós temos deixado de conhecer melhor os nossos irmãos, os nossos amigos, nossos companheiros, estar com eles e recebê-los em nossas casas, né? De modo que hoje hospedar alguém em casa é assim, coisa muito rara. Já reparou isso, né? Então, você hospedar alguém na sua casa, não tem cama, não tem, né, não tem conforto para dar, e muitas vezes são justificativas que aquele que está precisando de acolhimento, um cantinho está bom, um sofá está bom, um café está bom, né? Um lanchinho está bom. E nós temos deixado de fazer essas coisas que são importantes, muitas coisas importantes, né? Mas então eu frisei o que é essencial para a igreja. O que é essencial para a igreja é a nossa união com Cristo. E a união com Cristo, ela começa quando nós somos convertidos a Ele. Conhecemos a sua palavra, o seu evangelho, e aí a partir desse momento nós iniciamos uma nova caminhada. As coisas velhas ficam para trás e tudo se faz novo. E então Jesus reina, né? Não é que Ele vem reinar, Ele já reina em nossas vidas. E aí nós crescemos na comunhão com Ele, crescemos na graça, crescemos no conhecimento, crescemos na santificação e passamos a viver uma vida intensa, que é chamada de vida cristã. E as demais coisas, então, como fruto do Espírito, flui naturalmente na nossa vida. Então, foi isso que eu preguei pela manhã. Então, nós temos bem definido que o que é essencial para a igreja é a nossa união com Cristo, né? Nossa união com o Senhor. E então eu quero pregar nessa noite sobre a formação desta unidade na igreja, que precede o fruto do Espírito em nossas vidas. Como é que se constrói essa unidade cristã, essa unidade da igreja, essa unidade em torno de Jesus? Abra a Bíblia em Atos capítulo 2. Atos 2. Faremos a leitura a partir do versículo 40. Isso mesmo, nós vamos pegar o finalzinho da pregação do apóstolo Pedro e depois vamos pegar na sequência a descrição que Lucas faz acerca de como esses convertidos, como essa igreja, conforme os crentes viviam naqueles dias. Atos 2, 40 a 47. Com muitas outras palavras, Pedro deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos,
e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Observem bem o último versículo. Eles louvavam a Deus e contavam com a simpatia de todo o povo. E enquanto isso acontecia, nessa unidade cristã, o Senhor fazia o quê? Acrescentava novos membros na igreja. E a igreja então prosperava, crescia, aumentando o número dos que eram salvos. Meus queridos, geralmente quando nós falamos em união espiritual, geralmente tratamos dos princípios da comunhão, que nos traz vários benefícios, que nos abençoa sobremaneira, tais como encorajamento, amadurecimento relacional, ajuda, força, amor e assistência, amizade, fraternidade e tantos outros que podemos acrescentar nessa lista. Contudo, algumas questões essenciais, aquelas básicas que nos definem diante de Deus e caracterizam o nosso testemunho pessoal, o nosso testemunho diante das pessoas que estão ao nosso redor, que marcam os nossos corações com convicções muito claras, ficam esquecidas, ou não são consideradas com a devida e necessária relevância. Atos capítulo 2, versículo 40 a 47, que nós lemos, é o melhor parâmetro para ser tomado como referência, quando o assunto é a unidade espiritual da igreja. Porque esta passagem é o perfeito retrato de uma igreja guiada pelo Espírito Santo de Deus. Se você reparar bem, na circunstância em que se encontrava a igreja primitiva, o que fazia com que eles tivessem esse comportamento, que tivessem esta unidade espiritual e que tivessem inclusive a atitude de serem abnegados do acúmulo de bens e posses, levando-os a distribuir entre eles tudo o que eles tinham, levando-os a estarem diariamente na casa uns dos outros, levando-os a perseverarem no templo, levando-os a estarem com propósitos muito claros. E isto foi importante, isso foi de extrema relevância para a igreja nascente, a igreja que ainda não tinha estruturas definidas, fez com que estes irmãos que nasceram ou que fizeram surgir a igreja cristã dessem esses passos tão importantes. E então nós encontramos nessa descrição algo que nós precisamos tirar como lição para as nossas vidas hoje, dentro do espaço que ocupamos, no tempo em que vivemos. Eles eram movidos pelo Espírito Santo de Deus, eles eram guiados pelo Espírito Santo de Deus, dentro do contexto em que se encontravam. O contexto hoje nosso é muito diferente. Nós temos uma relação de meritocracia, com a meritocracia, nós temos uma relação com o consumo, nós temos uma relação com o acúmulo de bens, nós temos uma cultura desenvolvida em relação àquele tempo passado, que nos faz diferentes em muitos aspectos, mas algo nós precisamos ter como algo comum entre nós
Nós não podemos tentar ser igreja, não podemos tentar ser cristãos, se nós não tivermos a essência. E a essência é o fato do Espírito Santo guiar a vida dos crentes, a vida da igreja. Hoje pela manhã eu mostrei para os irmãos algumas fragilidades que os discípulos tinham. Eles eram covardes, eles eram amedrontados, medrosos, estavam amedrontados. Eles se recolheram no cenáculo. Eles tiveram vários problemas naquele momento, inclusive teve um traidor entre eles, que é Judas. Nós temos várias fragilidades no decorrer também desse momento da história da igreja primitiva, como Ananias e Safira, e outros tantos problemas que ali eles tiveram que administrar. Contudo, os crentes fiéis e a liderança da igreja, eles se moviam, dirigidos e guiados pelo Espírito Santo de Deus. Muito embora a circunstância nossa seja uma circunstância diferente, nós não podemos abnegar disto. Nós não podemos abrir mão disto. Porque se abrirmos mão disto, a nossa comunidade, a nossa igreja, ela vai se tornar em um movimento social qualquer. Ela vai se tornar uma alternativa apenas. Ela vai se tornar num centro de entretenimento. Ela vai se tornar naquilo que muitas vezes tira o Senhor Jesus do centro e coloca pessoas no centro. Vai se tornar uma igreja idólatra. Ah, não, mas não tem ídolo, não tem imagem aqui. Mas nossos ídolos podem ser outros. Se tirarmos, ou se nos afastarmos, se nós entristecermos, ou se nós rejeitarmos, ou se nós nos afastarmos do Espírito Santo de Deus, nós só temos a perder, e perderemos o sentido de ser a igreja, o povo de Deus. Em João 17, que foi o texto da nossa meditação na parte da manhã, nós vamos observar que a pregação dos apóstolos, a pregação de Pedro, inclusive esta pregação que nós pegamos, a conclusão do sermão dele, onde foram definidas quase 3.000 conversões, através dessa pregação de Pedro, e você pode ver que o sermão dele começa um pouco antes de terminarmos a leitura no capítulo 2, discurso dele a partir do versículo 14, e termina aqui quando descreve a conversão e em seguida como esses convertidos viviam. E então nós vamos entender que o que reina neles, ou que reinou neles, foi o Espírito Santo de Deus, conforme Jesus fez a oração no capítulo 17 do Evangelho de João, quando ele rogava a Deus para que a igreja fosse una, os crentes fossem unidos, não num contexto político, não numa ideologia política, não numa ideologia eclesiástica, mas fosse unida em Cristo Jesus, fosse um povo convertido, fosse um povo crente, um povo sincero, um povo que vivesse intensamente a graça de Deus em suas vidas. Então a igreja descrita em Atos capítulo 2, ela se qualifica nesses termos e nos inspira a vivermos essa verdade necessária. O que aquela igreja tinha, o que aqueles convertidos tinham, nós precisamos ter também hoje. Por isso, a formação da unidade da igreja é o que caracteriza o essencial para nós. É o que caracteriza o que é importante para nós. E nessa formação há aspectos que vão se interligando e conjuminando com o cumprimento da missão de cada crente, que é pregar o Evangelho, que é testemunhar o Evangelho. Então vamos aqui, a primeira questão que promove a formação da unidade da igreja. A primeira delas é que os crentes, os convertidos, os membros da igreja, eles precisam estar unidos em sua fé em Jesus Cristo. Quem é o centro
da igreja? Quem é o Senhor da igreja? É Jesus. Não é o pastor, não é o indivíduo tal, não é o bispo, não é o apóstolo inventado nos dias atuais. O centro da igreja não é outro senão Jesus Cristo. Isso significa que precisamos ser verdadeiros crentes, todos, sem hipocrisia, sem sombra de dúvidas, onde nós depositamos individualmente a nossa fé em Jesus Cristo como nosso Salvador e Senhor pessoal. E na individualidade nós comungamos desse princípio quando estamos reunidos, quando existimos como membros de uma igreja, quando existimos como membros de uma comunidade cristã, tornando conhecida publicamente a nossa fé. Há um ritual muito importante na igreja. Quando alguém quer se tornar membro da igreja, não basta frequentar. Eu frequento a igreja e sou membro. Não, se você só frequenta, você não é membro. Para nós, a pessoa se torna membro da igreja quando ela ousa declarar publicamente a sua fé em Jesus Cristo. Quando ela aceita declarar que ela crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Quando a pessoa declara publicamente que ela crê nas Escrituras do Velho e do Novo Testamento como palavra de Deus, única regra de fé e prática. Quando o convertido, ele ousa declarar a sua dependência do Senhor para perdoar os seus pecados. Quando ele aceita submeter-se a Jesus para crescer e ser santificado e desenvolver a sua vida cristã. Vejam que nessas definições que eu acabei de fazer, talvez nós muitas vezes falhemos. Uma pessoa, antes de se unir a uma família da igreja, ela precisa nascer de novo na família de Deus. Por isso Deus não faz acepção de pessoas. E ao fazer isto, significa que as pessoas, o convertido, que você está se tornando um com o seu irmão que já está aqui. Por isso, queridos, a formação da unidade da igreja, ela nasce aqui com a conversão. A conversão genuína, a conversão verdadeira. No mesmo capítulo 2 de Atos, versículo 22 a 24, olhem só o que Pedro diz: varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós. Como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido pela morte. Olha que a pregação de Pedro, ela é centrada em Jesus. Ele está falando daquilo que é fundamental na vida de um crente, na vida de um cristão. O credo apostólico, você o conhece? Quem conhece o credo apostólico aqui? Quem sabe o credo apostólico de cor? Quem se lembra do credo apostólico? Não, saber é uma coisa, mas às vezes precisa do papel para ler. O credo apostólico, nele, quando nós o declaramos, e é credo apostólico porque nós cremos na pregação de Pedro, nós cremos na pregação de Paulo, nós cremos na pregação dos apóstolos, aqueles que foram enviados para proclamar a mensagem do reino. Por isso o credo apostólico: eu creio em Jesus, eu creio em Deus, eu creio no Espírito Santo.
eu creio. Ah, não, eu sou contra falar o credo. Por quê? Porque ele exige compromisso da sua parte em fazer com que você seja honesto em dizer que você crê? Ah, não, é mera citação. Faça do coração como verdade e deixará de ser um blá blá blá, e será uma declaração de fé. Irmãos, os crentes precisam estar unidos em sua fé em Jesus Cristo. Caso contrário, a igreja não tem o essencial. Santo Agostinho, ele foi muito assertivo quando ele disse: no que é essencial, unidade; no que é essencial, liberdade; em tudo, amor, caridade. Em tudo, amor e caridade. Mas o que é essencial? É o que promove a unidade da igreja. Na celebração da Santa Ceia, existe uma exigência. Ah, mas eu posso comer? Pode. Você pode beber? Pode. Não deveria, se você não souber discernir o corpo de Cristo. Porque quando nós tomamos a Santa Ceia, como fizemos hoje pela manhã, nós estamos declarando que vivemos em torno da pessoa de Jesus. Esse é meu corpo que é dado por vós. Esse é meu sangue que é derramado por vós. Porque quem come e bebe sem ter esse discernimento está mentindo. E aquele que mente é réu diante de Deus. Então, a unidade espiritual da igreja, ela nasce aqui, na conversão genuína e verdadeira. Os crentes estão unidos na mesma fé em Jesus Cristo. O segundo fator importante que faz a unidade da igreja acontecer é que os crentes, eles vivem unidos no temor do Senhor. Unidos no temor do Senhor. No versículo 43 que nós lemos, e eu quero relê-lo, nós descobrimos assim, olha: em cada alma havia temor. Em cada alma havia temor. Esse temor do Senhor, ele quer dizer algo muito significativo. Em seu sermão, Pedro ainda disse, e você pode conferir isso aqui nos versículos que nós já citamos, que precedem a conclusão que nós lemos do sermão. Abro aspas, citando a pregação de Pedro: esteja absolutamente certo, pois toda a casa de Israel, de que a esse Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Estejam certos disso. Deus o fez Senhor, soberano, mestre. Deus o fez grande. Deus o fez maior que todos. Temor do Senhor significa dar ao Senhor Jesus o respeito, a adoração que Ele merece, levando a sério os seus mandamentos, querendo agradá-lo, servi-lo em tudo o que pensamos, em tudo o que dizemos e em tudo o que fazemos. Viver no temor do Senhor é andar em obediência a este que é Senhor, Senhor de nossas vidas. Tudo o que fizermos, em tudo que nos envolvermos, em tudo que nós formos emitir nossa opinião, nós vamos ponderar, nós vamos considerar como que se Cristo estivesse ali influenciando as nossas ações, as nossas palavras. O que pensar, o que falar, o que fazer, nós procuraremos seguir os exemplos de Jesus Cristo. Temer ao Senhor não significa desobedecer a Deus deliberadamente e assim levá-lo a nos castigar. Isto caracteriza medo.
medo covarde, medo assombroso, desnecessário. O temor do Senhor significa respeito, entendimento sobre quem Ele é na sua vida. A verdadeira adoração honra ao Senhor, glorifica o Senhor, glorifica o seu nome, exalta o seu nome. O verdadeiro cântico de louvor bendiz a Deus, eleva o nome de Deus, o nome de Cristo, o nome do Espírito Santo, acima de tudo, de nossas vidas e em toda a nossa existência. O verdadeiro louvor engrandece o nome de Deus. Há um contrassenso. Muitas vezes nossos cânticos, às vezes até de corais, equipe de louvor, cânticos congregacionais, tiram Jesus, tiram Deus, tiram o Espírito Santo e coloca o indivíduo que está cantando no centro. Isso é perda da noção do que significa o temor de Deus. O temor de Deus focaliza em todo o tempo a honra que Ele merece. O salmista sabia bem disso, e ele escreveu: não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao Teu nome na glória. Há um belo cântico, né, Rubem? Dos vencedores, né? Gostoso de cantar. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória. João Batista, ele é um exemplo extraordinário de homem temente a Deus. Importa que ele cresça e que eu diminua. Pedro ou os apóstolos, quando instados, levados a serem adorados pelos benefícios que eles fizeram para os necessitados, e as pessoas quiseram adorá-los ou se curvarem diante deles. Não, nós somos homens como vocês. Nós somos apenas homens como vocês. A honra, a glória pertencem ao Senhor. Salomão, quando escreveu o livro de Provérbios, lá no capítulo 9, versículo 10, ele diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. A unidade da igreja, queridos irmãos, ela nasce, ela prossegue, ela nasce com conversão, mas o seu segundo fator importante: o convertido tem temor de Deus. Ele tem temor de Deus, ele pensa, ele raciocina, ele reflete, e ele põe a sua vida nas mãos de Deus para viver, e ele confia nisso. É bonito cantar, como nós cantamos esse hino emocional, né? Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Mas qual é a profundidade da crença que nós temos nessas palavras que cantamos? Pare e pense um pouquinho. Não podemos ser presunçosos de que nós somos. Quem é Deus. E precisamos ter isto bem claro na nossa vida. Adoração, oração, estudo da palavra e serviço sacrificial. Tudo isso faz parte do temer e do servir a Deus. Tudo isso faz parte. Você tem temor do Senhor, irmão? Você tem respeito? O seu juízo pessoal passa por isso? Pensa bem nisto. Antes de você falar, antes de você tomar atitudes, antes de você fazer as coisas. O exemplo da igreja primitiva, o exemplo da igreja de Atos, apontam que eles viviam guiados pelo Espírito Santo, eram convertidos, tinham o temor do Senhor.
Mas tem um terceiro passo importante para a igreja se tornar unida em Cristo e viver esta unidade essencial. Os crentes devem estar unidos em comunhão no Espírito Santo. No Espírito Santo. Irmãos, eu tenho amigos, bons amigos. Eu tenho amigos que não são cristãos, não são evangélicos, bons amigos. Nós não somos proibidos de ter amigos, nós somos chamados a atenção para não nos associarmos ao malfeitor, ao pecador, a reprovar o pecado. Mas nós não somos impedidos de ter amigos. Amizades até que boas. Mas muitos dos amigos não estão unidos no Espírito Santo comigo. Eles são governados e guiados por outros princípios. Às vezes até por outra religião. Eles não são leitores da Bíblia, eles não fazem oração, eles não cultuam, eles não adoram, eles não têm temor de Deus em suas vidas. Nós, como irmãos, precisamos estar muito além de amigos, como membros da igreja. Nós precisamos estar unidos na comunhão do Espírito. Comunhão espiritual não significa conversar e rir, tomando café, comendo um doce ali e acolá. Embora isso seja extremamente saudável, é até necessário. Amizade, fraternidade, hospedagem, compartilhamento, se relacionar de maneira saudável, educada, são formas de viver o cristianismo. Mas o que é fundamental de se viver o cristianismo com outra pessoa é a unidade no Espírito Santo, a união, a comunhão no Espírito Santo de Deus. No Novo Testamento, para termos ideia, a palavra comunhão significa ter em comum. Quanto mais nos tornamos semelhantes a Jesus, mais próximos nos tornamos como cristãos. Quanto mais nos aproximamos uns dos outros no exercício da fé, na prática da caridade cristã, na reverência, na adoração, na dependência, no exercício espiritual, mais conseguimos entender uns aos outros e nos compadecer uns dos outros e ministrar uns aos outros, aconselhar uns aos outros, ajudar uns aos outros nas suas dúvidas. Deus nos diz para amar uns aos outros, orar uns pelos outros, perdoar uns aos outros, encorajar uns aos outros, consolar uns aos outros, exortar uns aos outros. As lições de comunhão cristã e espiritual no Novo Testamento são muitas. São muitas. Às vezes, na nossa amizade como crentes, no nosso relacionamento como crentes, e eu já tive conselhos assim: ó pastor, como crente, o senhor deve fazer assim. Mas o senhor pode também não fazer exatamente assim. Você pode fazer assim. Mas irmão, isso que você está falando que é assim, é a tonalidade do uai. Isso, irmão, é reprovado na Bíblia. É, pastor, mas que alternativa o senhor tem? Isso não caracteriza comunhão no Espírito. A comunhão no Espírito, pastor, a palavra de Deus, o Senhor nos ensina, e nós precisamos seguir o que diz os ensinamentos bíblicos. Sabe, queridos, nós lendo o livro de Atos, nós vamos observar que a igreja primitiva recebeu em sua comunhão os muitos visitantes que se converteram.
Naquela época pentecostal, eu me refiro ao Pentecostes, pessoas de muitas nações, culturas, hábitos e línguas diferentes. E naquele momento, movidos pelo Espírito Santo, eles viveram em comunhão espiritual. E isto é fundamental para a igreja, a nossa união, comunhão no Espírito. Em Efésios capítulo 3, versículo 19 a 21, nós lemos que a comunhão cristã espiritual precisa ser tão abrangente quanto o amor de Deus por nós. A oração do Pai Nosso nos ensina isso: perdoa as nossas dívidas como perdoamos os nossos devedores. Devemos amar como Deus nos amou, o perfeito amor que lança fora o medo. Paulo, em Efésios, ele escreveu isto: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, que toma o nome, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, nos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Comunhão no Espírito Santo de Deus. Então nós já vimos 3 aspectos importantes que são capazes de formar a nossa união em Cristo. Conversão, a primeira delas. Sem conversão genuína não tem unidade espiritual na igreja, não tem desenvolvimento, não tem crescimento. Sem comunhão não tem desenvolvimento espiritual. Em segundo lugar, nós vimos que o segundo passo para criar comunhão, aliás, criar unidade em Cristo Jesus, é o temor de Deus. E agora vimos em terceiro lugar, que a comunhão no Espírito, onde nós temos o mesmo sentimento, o mesmo pensamento, são elementos formadores da nossa vida cristã. Sem partidarismo, sem divisões, mas unidos em Cristo Jesus, pelo poder do Espírito Santo. E isso vai então nos levar ao quarto e último fator para a construção da unidade da igreja em Cristo Jesus. E aqui é que está o ponto relevante ao tema do nosso mês. Convertidos, tendo o temor de Deus, unidos pelo Espírito Santo de Deus, então os crentes dão testemunho fiel de Jesus, do seu Evangelho, aos descrentes, aos incrédulos, aos perdidos. Um bom pregador do Evangelho, um bom evangelizador, uma testemunha fiel, faz toda a diferença. Faz todo sentido. Em Atos 2:47 lemos: acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. O mesmo texto diz que esses crentes, eles contavam com a simpatia do povo. E assim haviam novos convertidos, e novas pessoas eram levadas a crer, novas pessoas eram esclarecidas, novas pessoas eram discipuladas, novas pessoas se tornavam membros da igreja de Cristo e entravam nesse ciclo, se tornando unas, junto do Senhor Jesus Cristo. Ser salvo significa ser resgatado do estado de pecado, do mundo e da morte do inferno.
E esse é o testemunho que nós precisamos dar. Isso aconteceu conosco, agora eu quero que aconteça contigo. Por isso que eu estou falando do Evangelho para você. Lá na igreja primitiva, os cristãos diariamente estavam dando o seu testemunho no mercado, no trabalho, na vizinhança, nas ruas, entre os desconhecidos. Diariamente eles estavam dando os seus testemunhos no templo. E era um templo judaico, não era um templo cristão. Era o templo que foi destruído no ano 70 depois de Cristo. Lá em Jerusalém, eles davam testemunho, pela maneira como viviam, pelas palavras que falavam, pelas atitudes que tomavam, pelo que eles mostravam sendo de verdade seguidores de Jesus. Homens e mulheres convertidos, homens e mulheres tementes a Deus, homens e mulheres unidos no Espírito Santo de Deus. Não apenas uma vez por semana, aos domingos, ou uma vez por mês num culto evangelístico, ou uma vez ao ano no culto de balanço final, lá na passagem de ano, onde se percebe que durante esse ano a igreja fez pouco para alcançar os perdidos. Mas diariamente os crentes evangelizavam e diariamente o Senhor ia salvando pessoas. E a igreja crescia. Às vezes eu sou cobrado: pastor, o senhor não faz cultos evangelísticos? Quando é que o senhor vai promover um culto evangelístico na igreja? Nunca dei a resposta que eu vou dar agora. Irmão, você cobra de mim, mas você evangeliza? Não, pastor, o senhor que é pastor, e isso é muito comum, é o senhor que tem que fazer. Pastor, pastoreia a igreja, para a igreja entender o seu propósito. Pastor evangeliza, sim, mas esse trabalho de evangelização é tanto meu quanto o seu. E se nós não estamos evangelizando, através das nossas palavras, através das nossas atitudes, através das nossas ações, através do nosso testemunho, isso quer dizer que está faltando unidade essencial para nós. E se a nossa evangelização não converte ninguém, não leva ninguém a ter temor de Deus, não traz e não promove união no Espírito Santo de forma alguma, é porque nós estamos falhando no essencial. Está faltando Jesus na nossa vida. Está faltando o senhorio de Cristo na nossa vida. Sabe, irmão, existem dezenas de métodos evangelísticos. Você pode fazer cursos para aprender a evangelizar. Alguém aqui já fez algum curso sobre evangelização? Para aprender a evangelizar? Eu fiz até seminário. Fiz até teologia. Nenhum curso terá efeito positivo para qualquer um de nós, se não existir essa unidade essencial entre nós. Você até convence a pessoa a vir para a igreja, mas aí o indivíduo chega aqui, ele não é nem bem recebido, ele não vê bons exemplos, ele vê ritos, ele participa de ritos, ele não consegue construir comunhão no Espírito, ele não vê temor do Senhor nas pessoas, ele não vê transformação na vida das pessoas, nem na vida daquele que o trouxe. Ele não fica, ele vai embora, ele não se desenvolve, porque ele não tem o essencial. A igreja não está oferecendo o essencial.
Amados irmãos, esse é o real espelho bíblico, que diretamente da Bíblia brilha luz sobre nós hoje, para entendermos a nossa missão, para entendermos quem somos e o que precisamos nos tornar. Precisamos compartilhar o Evangelho onde quer que estivermos, seja por palavra, repito, seja por atitudes ou através do modo de vida, à medida que o Espírito Santo nos capacita. E então o Senhor nos dará crescimento. Ah, pastor, como é que é isso? Veja Atos 1:8. Veja o que diz Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Recebereis poder. Sabe o que isso significa? A compreensão, o discernimento e a vivência real do essencial para nós, a nossa união com Cristo, a nossa realidade bíblica. E é isto que faz diferença. Ao olhar para a união da igreja descrita em Atos 2, eu concluo que gostaria de fazer parte desse tipo de igreja, mas talvez Deus queira mudar algumas coisas em nós primeiro, e depois começar conosco a viver a realidade da união necessária. Eu sonho com uma igreja bem diferente da igreja de hoje, mas eu vejo muitos obstáculos para isso acontecer. Precisamos dar os próximos passos após a nossa conversão, não pararmos ali. Nós precisamos seguir adiante com o temor de Deus em nossas vidas. Nós precisamos prosseguir e crescer na nossa comunhão no Espírito, e então o nosso testemunho e a nossa evangelização terá poder, porque é o Espírito Santo agindo, e o Espírito Santo é quem converte as pessoas. Nós somos instrumentos em suas mãos. Desejo e oro a Deus para que mais esta pregação que fala sobre o ID de Jesus, frente à cultura social que vivemos, e talvez frente até à cultura eclesiástica, a cultura de igreja que nós aprendemos, espero que esta palavra de Deus em Atos 2, que nós lemos e trabalhamos essa noite, possa nos mover a questões mais relevantes, mais importantes, para entendermos a nossa missão. Antes de irmos, nós precisamos dar esses passos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine a mente e o coração, que Deus quebre as nossas resistências, que Deus abra a nossa cabeça, que Deus mude a nossa maneira de ver a igreja a qual nós pertencemos, de vermos a nós mesmos como membros desta igreja. Enquanto nós estivermos nos justificando, enquanto nós estivermos reclamando, enquanto nós estivermos vendo problemas num líder ou no outro líder, enquanto nós estivermos com críticas azedas, enquanto nós estivermos vendo barreiras, enquanto nós estivermos colocando nossas vaidades na frente, as coisas vão permanecer iguais e às vezes até piores. E às vezes até piores. O que nós precisamos é o essencial. É o essencial. Você tem o essencial? Guarde esses 4 passos e repense a sua participação na vida desta igreja, meu irmão. Repense.
Vamos orar? Senhor, a pregação de Pedro, a descrição bíblica de Atos, quando fala sobre o que é ser uma igreja, nos comove e nos quebranta. Mas, ó Deus, muito mais do que palavras aqui pregadas, eu rogo ao Senhor, através do Teu Espírito Santo, que esteja agindo na vida da Tua igreja, na nossa vida nesta noite, para que, ó Deus, entendermos e vivermos a realidade necessária de sermos igreja, igreja do Deus vivo, igreja de Cristo, igreja do Espírito Santo, igreja do Evangelho bíblico, igreja da fé, igreja dos salvos, igreja dos remidos pelo sangue de Cristo, igreja que vive a comunhão com o Espírito, igreja que ama e teme a Deus, que serve a Deus, igreja que testemunha da obra do Senhor e testemunha da palavra do Senhor. Visita a tua igreja, ó Deus, visita-nos hoje e continue agindo em nossas vidas para experimentarmos a profundidade das riquezas das tuas obras entre nós. Perdoa-nos, ó Deus, pelas nossas vaidades. Perdoa-nos, ó Deus, por nossas críticas, muitas vezes calcadas em vontades próprias. Perdoa-nos, ó Deus, por muitas vezes sermos comprometidos mais com a carne do que com o Espírito. Perdoe-nos, ó Deus, por muitas vezes olharmos para nós e não olharmos para Cristo. Perdoe-nos, ó Deus, por falharmos, e faça, ó Deus, com que haja um avivamento espiritual real e verdadeiro entre nós. E assim possamos, ó Pai, sermos movidos a fazer uma igreja bíblica, uma igreja realmente do Deus vivo. Tome-nos aqui em Tuas mãos, ó Pai. Faça algo santo e bendito em nossas vidas, em nossos corações. Remova de nós, ó Deus, aquilo que não é do Senhor, aquilo que não é essencial, aquilo que não é santo, aquilo que não honra o Teu nome, aquilo que não é comunhão a Deus, aquilo que não é graça, aquilo que não é evangelho. Remova de nós os obstáculos, ó Pai, para que a igreja possa ser viva e eficaz em nossos dias. Abençoe o Teu povo aqui, ó Deus, com estas bênçãos espirituais. Eu rogo e clamo ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.